Depois de entender o que é análise de dados, chega o momento de entendermos o porquê analisar dados, o porquê que a análise de dados gera valor dentro de uma empresa e o que é chamado de cultura data-driven. Então vamos lá, a gente analisa dados para implementar a tal da cultura data-driven. E o que é cultura data-driven de cara? Para vocês saberem, cultura data-driven é quando, antes de qualquer decisão estratégica, tática ou até operacional, a instituição, ou seja, a empresa, se baseia em uma análise de dados estruturadas para determinar qual vai ser a ação tomada. Ou seja, numa cultura tão ávida por dados ali, que respira tanto análise de dados, que a pessoa não vai comprar uma caneta com o fornecedor A, B ou C antes de fazer uma análise, por exemplo, comparativa de preços, fazer uma matriz ali para saber qual é o tipo de preço, prazo ali que vai trazer o melhor retorno para a empresa em custo-benefício. Cultura data-driven é isso. Cada ação que você vai tomar, ela tem que ter uma explicação lógica por trás. Quando eu digo lógica, é se basear em dados, tá? E não entendo que a análise de dados ela elimina o feeling. Eu até gosto bastante dessa discussão. Na minha opinião, a análise de dados, na verdade, ela deixa o feeling mais preciso. Na real, que antes a gente poderia tomar dentre 1 milhão de escolhas possíveis, no feeling a gente poderia tomar, sei lá, 700 escolhas possíveis ali. Só que são 700 caminhos diferentes. Com a análise de dados, a gente reduz desses 700 para, sei lá, 4, 5, 10. Então, a análise de dados ela serve para você fechar ali o teu campo de visão e realmente focar no que importa, mas ela não necessariamente vai te dar a melhor resposta para tudo sempre. E até uma coisa meio filosófica, que você como ser humano precisa questionar os dados e até as análises e os resultados que estão traindo dele. Então é uma coisa meio doida. Então a cultura data-driven não é eliminar o feeling, não é eliminar aquela visão de negócio, mas sim potencializar ela. E aí o legal é que vocês têm que entender que existem níveis de maturidade analítica, ou seja, níveis de consciência e de cultura de dados implementadas dentro das empresas. E aqui vocês provavelmente vão se identificar com alguma delas ali. Vou começar pela parte do nível inconsciente, tá? Aqui normalmente, executivos ali, gerente e tudo mais, é aquela galera que fica pedindo informação a tudo quanto é momento para você ou para os seus pares. A empresa ela não possui, por exemplo, uma estrutura de informação e ninguém definiu que o fulano ou a fulana vai ser responsável pela análise ou pelo gráfico ou pelo dashboard. A parada simplesmente acontece na anarquia das planilhas mesmo ali, em relatório esporádico que a galera vai pedindo direto ali, em um ambiente totalmente desgovernado, a parada rola por e-mail, não tem um lugar onde você bota as suas análises, não tem um responsável, não tem ainda esse conhecimento que isso é necessário. E aqui basicamente quem começa a acordar para isso tem que começar a olhar para a galera de TI, tem que começar a olhar para a alta gestão e falar para a empresa, pô, a gente precisa mudar, isso não tá certo, a gente precisa ter dono, a gente precisa ter consistência. Então essa parte ela começa por pura e simplesmente conscientização. Você que está assistindo esse vídeo, você é uma das pessoas que vai ter que tocar isso para frente, vai ter que abraçar isso, abraçar essa causa para poder transformar. Caso sua empresa, área ou departamento ou time interno esteja nesse nível. Isso é muito bacana. A tua empresa ela pode estar num nível inconsciente e a área que você está ela já pode estar num padronizado empresarial. Você tem que entender que cada camada da cebola ela tem um nível diferente ali. A empresa tem um nível, a tua área tem um nível, o departamento, o time, tudo vai ter nível ali que você vai ter que lidar. E aí que entra essa dualidade de, pô, aqui eu sou data-driven dentro do meu time, mas a empresa não é, então às vezes eu não vou ter o dado do outro setor que não é data-driven da melhor maneira possível para eu usar. Então tem várias coisas ali que são complicadas e complexas de empresas que estão saindo ali de nível de maturidade mais baixo e indo para os superiores, tá? Mas beleza, então vamos para o oportunista, vamos supor que você já tem uma consciência ali. E aqui você tem que entender que surgem o multiverso dos KPIs. Não sei se você já viu aquele meme do Homem-Aranha, todo mundo se apontando. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, para o faturamento, time de finanças tem um número, time comercial tem outro número e o time contábil tem outro número. Então a empresa tem 3 faturamentos, entende? Mas é porque um pega do SAP, outro pega do canhoto de vendas ali e o outro vai pegar diretamente ali de uma planilha que ele está acompanhando, extrato bancário e tudo mais. E é óbvio que essas coisas não vão bater, gente. Por isso que vocês precisam criar regras de negócio, precisam conscientizar, precisam centralizar e criar visões únicas dentro do negócio. Então essa parte ela não é saudável, né? De você ter multiversos de KPIs. Então aí você vai ter usuários, poucas pessoas mexendo, poucas pessoas vendo também e vários silos de dados, ou seja, várias informações e tabelas que dizem exatamente a mesma coisa. E aqui só deixa eu mover, então a gente está no oportunista, tá? O gráficozinho vai subindo aqui, eu só não tinha acionado antes. E qual que é a ação que você tem que tomar? Padrões, princípios, processos e procedimentos comuns ali
para todas as áreas. E aqui você começa a ter ali a centralização de uma ferramenta, necessidade, a galera começa a pedir Power BI, a galera começa a ter consciência aqui. Então, o oportunista, a galera vai, pô, dá pra fazer coisa no Power BI, hein? Começa a se difundir esse tipo de coisa. Então, aqui a galera começando a ficar empolgada sobre o assunto, beleza? E aqui ele já surge um dash ou outro, coisas do tipo ali. Beleza, saiu do oportunistas, vamos agora para a parte do padronizado. O que é o padronizado? Aqui, basicamente, cada unidade de negócio tem o seu projetinho de analytics já começando a rodar e um pouco mais maduro ali dentro da empresa. Surge aquela galera que são os heróis do BI. Ou seja, aquela galera que domina a infraestrutura, você que aí fez nossos cursos ali de Power BI, você é a pessoa que está despontando na área, já fez também o TDI, já está ali estruturando a parada, está montando uma squad, já está com um negócio, um nível bacana ali de transformação dentro da empresa e crescendo na carreira, só que você ainda está meio sozinho, você ainda está puxando a galera, vamos, e junto com as áreas ali, então você já tem bastante coisa já até construída, mas cada área tem o seu, está muito descentralizado, não tem comunicação. Quando entenda que quando eu digo descentralizado, não é porque uma área vai cuidar da empresa inteira, mas as pessoas não se falam, as estruturas não são as mesmas. Então, às vezes, você usa ali Power BI e a galera do marketing usa o Looker Studio, o GA4, enfim. Você não tem uma conversa ali entre, pô, vamos padronizar as paradas? Tá começando essa conversa. Então, o padronizado tá começando isso, porque a tecnologia se espalhou muito, tem bastante gente já usando, mas não tem muito padrão para muita coisa, beleza? Daí os processos aqui começam, inclusive, a serem revistos, porque eles precisam ser revistos para poder gerar um valor ali e a gente passar para o próximo nível, que é o empresarial. E aqui vale ressaltar, antes da gente ir para o empresarial, que no padronizado, as análises, as ações que são tomadas, elas ainda não estão atreladas aos objetivos da empresa. Não tem ali uma parte de metas estabelecidas, o porquê que as pessoas estão fazendo cada coisa, elas realmente estão ali explorando do porquê elas estão fazendo, beleza? Então acho que é um ponto interessante. Saiu do padronizado e foi pro empresarial, aqui a gente já tem uma parada bem legal. Por quê? Porque a gente vê a galera de alta patente das empresas comprando os projetos. Como assim? Você vê ali o CEO, você vê o CFO, o CMO, o COO, o C da vida, qualquer coisa ali, comprando e patrocinando iniciativas de analytics e iniciativas cada vez mais que pegam outras áreas. Então às vezes você vê o CFO patrocinando de perto ali, sendo ali o defensor dessa área de analytics que às vezes está atendendo marketing, que está atendendo comercial, que está atendendo outras áreas, mas por quê? Porque ele quer estar ali promovendo aquela transformação e as outras áreas compram a ideia, então tá todo mundo entrando dentro do navio, vendo tipo, pô, deu certo, vamos entrar, acho que faz sentido, vamos escalar, vamos instaurar. Então é uma parada assim que já passou da parte de empolgação, euforia e já tá no negócio mais tipo, pô, esse negócio é consistente, faz sentido. E aí a gente tem uma área de BI se desenvolvendo, quando eu digo BI, tô falando de BA, toda a área de dados ali se desenvolvendo muito nas empresas, tá? Buscam-se ali outras tecnologias cada vez complementares, está passando por uma fase ali de já padronizou, já está num negócio bem legal, mas está melhorando, aí passa uma fase de melhoria ali e tem uma gestão de todas essas informações cada vez mais eficiente. Então isso é um ponto interessante ali. Daí você já sabe quem é dono do que, quem pode ver o que, as coisas passam, já tem uma única verdade e aqui a gente tem toda a galera dos analistas, né, executivos e tudo mais, usando os mesmos sistemas analíticos ali. Então, ou seja, bebendo do mesmo lake, bebendo do analítico centralizado, você tem ali uma arquitetura corporativa já orientada mais para essa parte de design de novos sistemas e relatórios olhando para uma mesma infra. Basicamente isso. E aqui, quando você continua evoluindo, você sai do empresarial e vai para o transformador. E aqui o transformador é o tal do Data Driven. E aqui a gente já vê não só as pessoas e os C-levels da vida patrocinando a iniciativa, mas a gente vê uma nova área surgindo. A gente vê um novo cargo de nível de importância C-level surgindo, que é o tal do CDO, que é Chief of Data Officer, ou o tal do CAO, que é o Chief of Analytics Officer. Depende do tipo da empresa, da nomenclatura e tudo mais. Mas, ou seja, a gente tem um cargo C-level responsável olhando só para a parte de dados. Então, a empresa já está num nível de dados ali muito mais alto. E não, você não chega aqui, você tem uma empresa desorganizada, não adianta você nomear um cara CAO aí, CDO e achar que o negócio vai resolver. Não é isso. Mas é que quando você chega neste nível, geralmente a empresa ela já tem uma infraestrutura de pessoas ali e de processos que precisa de uma cadeira importante de peso para tomar decisão junto. E aqui você tem uma credibilidade dessas análises ao longo da organização muito grande, ou seja, existe uma confiabilidade na tomada de decisão por dados e, de novo, as pessoas estão tomando decisões por dados por livre e espontânea vontade, porque elas realmente sabem que é o melhor caminho, está embutido ali na cultura das pessoas. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela não vai simplesmente achar, é sempre assim, ou deixa eu fazer, é desse jeito mesmo, qualquer coisa, não. Ela vai querer entender o cenário, fazer suas análises, levantar algumas hipóteses, ver se faz sentido ou não, e aí sim ela te traz uma resposta. Então você tem um negócio muito mais ali conciso, tá?
E não se enganem, chegar aqui não significa que você fica aqui. Então, se chegou no transformador, não significa que você vai ser data-driven para sempre. Cultura é uma parada que você tem que cultivar. Se você não cultiva cultura, processos e não vai melhorando isso com o tempo, você vai voltando. E o mais assustador é que você volta numa velocidade muito mais rápida da que você subiu. Então, tomem cuidado com isso. E aí, só entrando em alguns principais desafios da cultura data-driven, que é um negócio interessante. Como a gente já viu, existem esses estágios de maturidade e tudo mais. E óbvio, cada camada, igual a gente viu, tem os seus desafios principais, mas de forma geral existem alguns desafios que todo mundo vai enfrentar quando tentar implementar uma cultura de dados. Primeiro, falta de conhecimento sobre o assunto. As pessoas não sabem o que você está falando. Segundo, pensamento estacionário. É o tal do mindset finito. A galera, pô, sempre foi assim. Por que você está tentando fazer essa parte de dados aqui? Não faz sentido. Eu quero continuar no meu Excel. Tem a galera ali que tem esse pensamento de, pô, não quero me mexer. Pô, tá bom. Não mexe aqui em time que tá ganhando. Sabe essas coisas? Então isso é um desafio muito grande de implementação de cultura data-driven, tá? Depois da conscientização, a galera entendeu. Ela não conhecia, foi resistente, aí ela entendeu. Falou, pô, essa parada realmente é o que tá rolando, preciso ir atrás disso. E aí vem o medo de perder o emprego. Então a galera, tipo, às vezes dificulta a implementação de processos de analytics e BI, porque vem o medo de perder o emprego, gente. É normal, o ser humano tem esse medo. Igual a inteligência artificial. Pô, será que você perdeu o emprego pra máquina? Todo mundo tem também esses receios. Então é uma coisa que a cultura de dados, ela enfrenta como principal desafio para entrar dentro de uma organização. Outra coisa aqui também, custo de implementação, principalmente de licenças de ferramenta, de governança, de pessoas, folha de pagamento de uma área de dados é muito pesada, gente. Tanto que a gente vem crescendo bastante aqui na consultoria, por quê? Porque a gente atua como um analytics house mesmo, a galera que fica de fora, uma folha de pagamento ali menor do que um funcionário, só que fica alocado com horas ali, com vários profissionais, engenheiro, cientista, todo mundo ali dentro da empresa, para fazer um trampo que uma área de analytics que faria, ali que teria uma folha de pagamento de mais de 50 mil, a gente tem um custo muito menor que isso aí. Então é uma coisa que a gente está cada vez mais implementando e crescendo, porque as empresas já começaram a enxergar essa necessidade, muitas delas, e elas entendem que o custo de implementação é alto, então elas contratam uma empresa especializada para poder fazer toda a parte de suporte ali delas. Outra coisa aqui, falta de um time de dados dedicado, ou uma squad. Se você não tem uma pessoa, uma galera olhando para isso, não vai sair. Se você é só você, monta um time, não precisa ser o Dream Team, mas monta um time ali, gente. Pega alguém de financeiro, se for financeiro o primeiro projeto, pega alguém da TI para te ajudar a patrocinar, pega um cara forte ali, convence um CEO, CFO, tenta tracionar, trazendo pessoas para dentro do projeto com você. Você não vai conseguir sozinho ou sozinho. Esquece, não vai dar certo, tá? A menos que a empresa seja você e mais 3 pessoas. Se é uma empresa um pouco maior, médio porte, médio grande porte, esquece, não dá para implementar uma parada sozinho ali, beleza? Então monta um time e traga responsabilidade junto a eles também. Não só tipo pede ajuda, deixa eles entrarem no time e darem opinião e construírem a 4 mãos com você. Conhecimento concentrado e sustentado pelo time de TI. Isso é uma parada que é mais da TI das antigas, mas é uma dificuldade muito grande de propagar uma cultura de dados, porque se você tem um time só que domina aquilo e que está olhando para aquilo, você não tem várias pessoas dando palpite, você não tem várias pessoas usando, você não tem várias pessoas ali promovendo, porque é um negócio de, pô, TI não libera, não vou usar. E aí volta para o Excel. Se você não quebra essa barreira, por isso que é importante ter alguém de TI no seu squad, já era, beleza? Próximo desafio aqui, falta de confiança do usuário neste novo modo de operação. O usuário vai falar, pô, mas eu tinha no Excel aqui minhas macros, minhas tabelinhas dinâmicas, por que eu vou precisar de um BI? Então a pessoa também sente essa, pô, eu não vou confiar nisso, entendeu? Não tem ainda, o dado não está batendo direito, então por isso que você tem que tomar um cuidado muito grande também. Show? Então esses são os desafios para implementar a cultura de dados, e de lambuja que eu vou dar para vocês como que você implementa, o que você precisa fazer para implementar uma cultura de dados. Primeira coisa, venda a ideia, tá? Se não tiver um agente propagador, ou seja, se você não pegar a responsa para ti ali e não for atrás, não vai rolar. Beleza? E aí o que você faz? Leva exemplo de mercado, leva benchmark, fomenta a discussão, faz propaganda mesmo ali e usa o gatilho da coletividade. As pessoas não querem entrar sozinhas nas coisas, então faz todo mundo entrar no efeito manada mesmo ali, vende ideia para uma galera, por isso que tenta formar uma squad ali, tenta ir para cima e realmente vender essa ideia. Depois que as pessoas compram a ideia, aí sim você consegue realmente começar a implementar uma cultura de dados. Antes disso, você vai ficar dando um ponta de faca. Depois disso, monta uma equipe de dados ágil. Uma squad, gente, como eu falei para vocês, multidisciplinar, várias pessoas ali de várias áreas distintas que fazem sentido para aquele projeto e atue ali sobre MVPs. E aí é a parte de começar pequeno. Se você quer abraçar o mundo e resolver o problema da empresa, você vai dar ruim, você não vai conseguir. Encontra uma área, encontra um problema, resolve aquele problema, faz uma análise, vê o que faz sentido
e entrega valor. Aí o que você faz? Melhora aquilo. Aí outras pessoas vão ficar sabendo, aí você vai para outra área, aí você faz isso. E quando você se der conta, já foi um ano, você tá fazendo ali de várias áreas, tem um monte de gente na fila, tá todo mundo querendo dash, todo mundo querendo análise que realmente faça sentido. De novo, cuidado com o cemitério dos dashboards. Mas aí você consegue todo esse reconhecimento e consegue tracionar e gerar valor na empresa. Então isso é muito massa, né? Então começa pequeno, pensa realmente por ciclos ali, tá? Não precisa ser agilista não, mas pensa por ciclos ali. Outra coisa, estabelecer processos. Passou em um lugar, fez uma análise, precisa ter um processo para seguir aquela análise, ou está controlando aquela análise, está controlando um processo, por exemplo, estabelece esse processo. Não deixa ao vento, assim, documenta bonitinho, porque senão para de usar e as pessoas param de propagar aquilo. Então estabelece o processo por onde você passa ali. E por fim, divulgue muito os seus resultados. Nossa, mas eu só fiz um dash ali para a área de supply chain ou para a área de suprimentos. Não foi grande coisa. Pô, foi coisa pra caramba. Você fez um dash para uma área dentro de uma empresa, tá propagando a cultura de dados. Você tem que dar valor ali, você tem que fazer um marketing em cima daquilo. Se você não fizer um marketing em cima disso, esquece, a galera não vai comprar o resultado. A galera precisa saber do resultado para ficar com vontade de ter o mesmo resultado. E aí o que ela vai fazer? Ela vai falar, pô, legal o que o cara tá fazendo, deixa eu olhar. Aí você vai lá e vai gerar um puta valor para essa área também. E aí o efeito é em cadeia. Por isso que não adianta você fazer o melhor dashboard do planeta, sendo que você não vai falar para ninguém. Da mesma forma que não adianta você fazer um dashboard horrível e falar para todo mundo. O mercado, ele filtra. Então, se você quer realmente implementar a cultura, você tem que fazer um puta de um trabalho legal e fazer um puta de um marketing ali dentro da empresa para que as pessoas comprem a sua ideia. E aí volta para o vender a ideia e o ciclo repete. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de cultura de dados. Realmente é uma aula diferente e que a galera não costuma pensar por esse lado, mas é extremamente importante.